Hello, my friends, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Cavaleiro e nós estamos aqui mais uma vez para fazer reflexão da nossa vida à luz da Palavra de Deus, hoje, dia 4 de maio de 2023, quinta-feira, e nós estamos aqui com o texto de Primeira Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Antes da gente fazer a leitura, quero pedir, como sempre, faça sua inscrição aqui no canal. Nós precisamos da sua ajuda. Divulgue para que nós possamos aí levar mais pessoas a conhecer essa mensagem. E já que a gente está falando nisso, dê o seu like. Quando você clica no joinha, o YouTube vai recomendando aí esse vídeo para as pessoas. Let's go! 1 Timóteo 4 vai dizer assim para nós. O Espírito diz expressamente que, nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem. Infelizmente, esse texto está acontecendo nos dias atuais. Muitas pessoas estão apostatando da fé. O que significa essa palavra? Enfraquecendo. Está abandonando, deixando a fé e apagando aos poucos. Gente, às vezes você deve ter lido aí pelo título, né, que o cristianismo vai acabar, e ficou chocado. Como assim? Eu tirei essa frase, claro, do John Lennon, né, que proferiu essa frase não é minha, que disse isso. O cristianismo vai acabar, vai sumir. Hoje nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus. É claro que na época que ele falou isso, lá nos anos de 1960, deu uma confusão danada. E ele teve até que dar uma passada de pano, falar que não era bem assim. Hoje o pessoal falaria, não, pegaram uma frase fora de contexto. E aí por quê? Gerou revolta. E a gravadora falou, meu filho, dá uma arrumada nisso aí, porque o pessoal estava começando a queimar os discos, a se revoltar contra a banda. E aí, deu-se uma impressão que não era bem assim. Mas olha, é bem assim sim. Primeiro, se a gente for analisar os dados, pelo menos de alguns anos atrás, pode ser que os Beatles sejam mais conhecidos que Jesus, sim. Será que Jesus é conhecido lá na China? Será que Jesus é conhecido lá na Índia? Os Beatles fizeram show lá. A banda tocou. E aí? E Jesus? E o cristianismo? Eu não quero aqui, claro, emitir nenhum juízo de valor da música. É preciso separar as coisas, viu? A música, os Beatles, a música deles é uma coisa e essas frases, né, são outras. Nós, por exemplo, temos músicas maravilhosas dos Beatles que dão mensagens magníficas. Um exemplo é Hey Jude. Eu toco nos shows que eu faço, tudo. É uma música maravilhosa, é uma música de consolo para uma criança que foi abandonada, que chama Julian. Só que aí, para não dar muito na cara, ele mudou de Julian para Jude. Mas isso aí é um outro papo, uma outra história. Posso até gravar um vídeo contando a história aí da música Hey Jude. Mas, meus amigos, quantas pessoas foram influenciadas pelos exemplos dos Beatles, né? Olha aí, ó, a paz e amor, o sexo livre, as drogas, porque os Beatles era o pessoal que tocava de terno e gravata, mas eles aprontavam cada uma por fora, E aí, a doutrina mundana, essa doutrina que São Paulo vai dizer. Então nós temos a filosofia do mundo, que tem coisas boas e tem coisas ruins. Depende do contexto. Nós vivemos
infelizmente, num mundo onde a Bíblia é cada vez mais desprezada. E isso é que é o problema. A filosofia do mundo aqui, a coisa de você trabalhar, de você ganhar dinheiro, de você buscar os bens materiais, tudo, ora pode ser boa, ora pode ser ruim. O problema é que a Bíblia está sendo cada vez mais desprezada nos dias de hoje. Tem coisa, gente, que não dá para misturar. Não há comunhão entre certas filosofias e o cristianismo. Não há comunhão entre o marxismo e o cristianismo. Não é bem assim. Pegue a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Leia. E aí você vai entender o que eu estou falando. Então tem correntes filosóficas, não dá para misturar. Não há comunhão entre o existencialismo de Nietzsche e o cristianismo, por exemplo. Mas tem gente que quer misturar as coisas. Então o que eu quero dizer? Quando essa frase é posta aí diante de vocês, o cristianismo que nós conhecemos hoje, esse cristianismo que diz, vá e não pequeis, esse cristianismo está morrendo, esse cristianismo está acabando, porque hoje não se pode falar de pecado. Tem que falar que Deus é amor, que você é a pessoa mais importante do universo. Hoje tem que falar de autoestima, falar do Deus amor. Não pode. Imagina que você pode falar que a pessoa tem que se arrepender e tem que se converter. Não pode não, isso afasta as pessoas. Pois é, o problema é que o pessoal está indo para o inferno. E se ele fosse para o inferno sozinho, até que não teria tanto problema. O problema é que ele leva muita gente. E atazana a vida de outras tantas. Então, nós não podemos deixar esse cristianismo que nós conhecemos morrer. Como está acontecendo na Europa. Na Europa, por exemplo, em países como a Alemanha apostatou da fé. Em vários lugares da Europa, o pessoal não dá a mínima para a religião. Existe a religião lá dos pais, né, das pessoas mais idosas, e os jovens, não dão a mínima. Em diversos lugares, igrejas vazias, qualquer denominação cristã. Ouça aí os missionários que vão pregar lá na Europa. Diversas pessoas estão voltando para o Brasil para criar os filhos aqui, justamente por causa da fé. Olha que coisa, que ponto que chegamos. Então, não pense você, porque mora aqui no Brasil, onde tem vários programas de televisão, de rádio, e várias pessoas falando na internet de Deus, que a coisa está boa, não. Existe essa corrente que precisa ser combatida. É preciso ter uma religião que nos faça melhor. É essa a realidade. Só para você entender, tem uma história de duas igrejas. Primeiro, o rapaz estava lá fazendo negócios escusos, passando os outros para trás. E aí um dia descobriram e ele falou assim, nossa, ele ficou com uma vergonha, ficou muito assim, chorando porque passou muita vergonha e foi numa igreja. Ele chegou na igreja, chegou lá, o pastor ou o padre estava falando, olha, você precisa arrepender dos seus pecados, você precisa ser uma pessoa melhor, você não pode entrar na onda do mundo, na onda do pecado, e foi falando, e o cara, nossa, no outro dia, ele foi para o trabalho e falou assim, olha, eu quero pedir perdão para vocês, e o prejuízo que eu dei, eu vou ressarcir. Mas, vamos supor que esse rapaz foi na igreja B, e ele chegou lá na igreja B, o louvor, as pessoas levantando os braços, e aquele choro todo, e aquela comoção, e aí o pastor ou o padre pregando sobre a autoestima, que você é uma pessoa importante para Deus, Deus morreu por você, olha que maravilha, que beleza, você é o centro do universo, você é a pessoa mais importante, você merece ser feliz. Ai, como essa frase me machuca, né? E aí o cara foi se enchendo, foi não fazendo o kenosis, que significa esvaziar-se de si e encher-se de Deus, ele foi se enchendo, se achando a última bolacha do pacote.
chegou lá no serviço no outro dia e falou assim, ó, quer saber? Vocês é tudo uns bestas, vocês é tudo uns bobo, vocês mereceram, porque eu sou importante e eu vou arrumar outro serviço, porque esse serviço aqui tá ruim, tudo, e sai do serviço e vai para outro. E aí ele vai fazer as bobagens lá no outro serviço. Ele vai continuando o ciclo do pecado. Quantas pessoas que vão para o inferno porque não acreditam que o diabo existe, que o inferno existe. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e que nós sejamos pessoas renovadas, mas renovadas de verdade. Não confunda pessoa que vai na igreja com pessoa convertida. Nem sempre as coisas batem. A pessoa convertida é aquela que decidiu renovar as suas atitudes. Quem roubava, deixou de roubar. Quem passava os outros para trás, deixou de passar os outros para trás. Quem enganava, deixou de enganar. Quem traía a esposa, deixou de trair. Quem bebia demais, deixou de beber, deixou a bebida, deixou a droga. É isso. É a atitude, é o exemplo que leva a gente para a evangelização e que nos transporta ao céu. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos livre de todos os males, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e peça oração, ó, faça aí nos comentários pedindo oração. Vamos fazer essa grande corrente de oração pela nossa conversão.